Olá pessoal, eu sou Eduardo Fênix. Eu tô fazendo esse vídeo para vocês aqui, o seguinte, para vocês eu vou estar falando para vocês o seguinte. Eu vou estar mostrando para vocês o lugar que Deus deu na minha vida hoje, porque é o seguinte, para que eu passasse o domingo, né? Porque eu tenho feito meus compromissos com Ele, eu tenho o seguinte, sabe, estado em comunhão com Ele, tenho usado de fidelidade, de sinceridade, de verdade. Então eu vou estar mostrando para vocês aqui hoje, pessoal, o seguinte, o lugar que Deus deu, porque é o seguinte, eu vou passar o dia aqui hoje, vou estar mostrando para vocês. Eu estou entrando aqui agora, mostrando o seguinte, o que Deus é na vida de um homem, né? Quando um homem passa o seguinte, andar nos caminhos dele, respeitar ele, ó, isso aqui é o seguinte, isso aqui é o lugarzinho que eu vou passar o dia hoje, o domingo, né? Que é o seguinte, com a minha família, com o meu irmão, aqui, ó. A gente está esperando a esposa dele, né? Que a esposa dele vem trazendo as coisas aí que a gente vai fazer. A gente vai fazer o seguinte, uma alimentação boa pra gente, né? Que a gente vai fazer uma carne gostosa aqui pra gente comer, né? Umas coisas gostosas. E a gente vai estar passando o dia aqui, tá? Hoje aqui, ó, né? Então essa é a piscina que a gente vai estar aqui, ó, mostrando para vocês, tá? Então é o seguinte, isso aqui acontece na vida do homem quando um homem é o seguinte, ele passa a entregar a vida ao Senhor, aqui, ó. Então é assim que ele vive na vida dele, né? É tudo de bom que eu estou fazendo a filmagem para vocês, né? Esse aqui é o espaço, é o seguinte, ó. Pessoal, eu vou estar comemorando o seguinte, vou estar comemorando o estudo da Fênix aqui também, tá? Quando chegar o dia de eu estar fazendo aqui a comemoração, eu vou estar gravando para o seguinte, para vocês vejam aí no YouTube, aí, para vocês vejam aí nas redes sociais, porque tudo isso eu faço, pessoal, é o seguinte, para vocês entenderem que é o seguinte, a presença de Deus na vida do homem, né? Então por isso que eu gosto de estar gravando, gosto de estar mostrando para vocês o seguinte, aquilo que Deus fez na minha vida, aquilo que é o seguinte, que Ele tem entregado para mim na minha vida, né? Então essas maravilhas eu gosto de mostrar para o seguinte, para que você tenha consciência o seguinte, e volte para o Senhor, né? Entregue seus caminhos ao Senhor. Sabe, eu sou o Eduardo Fênix, é o seguinte, muitos aí conhecem a minha história, né? Muitos aí vão lembrar o seguinte, de que forma que eu vivia, de que forma que eu andava. Mas hoje, pessoal, é o seguinte, eu vou falar para você o seguinte, tantas maravilhas na minha vida, que é o seguinte, eu acho que nem o mundo inteiro contaria os livros que seriam escritos. Tantas maravilhas que Deus tem feito na minha vida. Eu venho o seguinte, por que Eduardo Fênix? Porque é o seguinte, sou renascido das cinzas, na verdade, né? Já não existia mais vida, já não existia mais nada na minha vida. Então Deus é o seguinte, Ele está restaurando tudo na minha vida, né? Então já é o seguinte, está tudo providenciado, já está tudo acertado, né? Já estou o seguinte, pessoal, esse mês que vem agora eu estou entrando o seguinte, estou entrando para fazer tudo na minha vida, arrumando as minhas estéticas, é o seguinte, estou entrando também, pessoal, é o seguinte, para fazer uma academia de musculação, de ginástica, a fim que é o seguinte, que eu possa cuidar da minha saúde, porque é o seguinte, porque o Senhor é o seguinte, Ele é comigo, então é o seguinte, eu tenho que andar apresentável na presença do Senhor. Então tá o seguinte, vou estar também é o seguinte, adquirindo, né? As mensalidades por mês da academia, onde eu estaria o seguinte, tomando conta da minha estética, do meu corpo, né, da minha saúde. Porque, pessoal, é o seguinte, eu não cometo nada disso na minha vida, né? Então é o seguinte, desde quando Deus Ele me honrou, me tirou daquele lugar, onde o seguinte, não havia nem fé, nem esperança, nem amor. Mas hoje não, sabe? Hoje eu sou grande, hoje é o seguinte, me sinto um tanque de guerra hoje. Eu costumo dizer isso para vocês, é o seguinte, porque o Senhor é maravilhoso na minha vida. Então eu tô aqui, né, estou mostrando para vocês, ó. Isso aqui é o seguinte, isso aqui é o que eu vou passar hoje. Esse é meu dia hoje, tá? Pessoal, hoje é domingo, eu estou mostrando para vocês, ó, aqui, ó. Eu fiz todos os meus compromissos com Ele, né? É o seguinte, eu ando em consagração com Ele, eu gosto de estar mostrando para vocês, ó. Vocês estão vendo aí, tá? Aqui meu irmão, ó, tá? É o seguinte, esse aí vai passar o dia comigo aí, que é o seguinte, ele tem me apoiado, sabe, me abraçou, sabe, me recebeu bem, sabe, é o seguinte, sabe, uma pessoa muito especial na minha vida. Então, estou mostrando para vocês aqui, pessoal, gosto de mostrar, porque assim, vocês entendam, né? O poder de Deus na vida de um homem. Então eu sou o Eduardo Fênix, né? É o seguinte, aí no canal de vocês no YouTube aí, eu estou mostrando para vocês. Logo mais, quando eu estiver comemorando o seguinte, a inauguração do Estúdio Fênix, eu vou estar fazendo uma festa aqui, pessoal, né? Festa só com as pessoas, é o seguinte, pessoas que eu sei que eu posso estar do lado, porque é o seguinte, eu ando com sabedoria, pessoal. Quando eu estou com alguém do meu lado, que é o seguinte, não que eu esteja me desprezando ninguém, pessoal, vou explicar para vocês entendam. Quando eu estou do lado de uma pessoa que é o seguinte, que o Senhor me toca, que é o seguinte, que eu me afasto, pessoal, eu me afasto. Porque o Espírito de Deus é o seguinte, Ele me orienta, a fim de que eu não possa perder a sabedoria com meu Pai, né? Então, mas é o seguinte, graças a Deus eu tenho convivido no meio de pessoas o seguinte, trabalhadeiras, pessoas que agem certo, né? Fazem as coisas certas, as pessoas se acordam todo dia. Pessoal, todos os dias é o seguinte, eu acordo todo dia cedo, todo dia 6 horas da manhã eu estou de pé. Porque também o Senhor, Ele passa, às vezes o Senhor me acorda 4 vezes na madrugada, né? Então às vezes quando Ele acorda na quarta vez na madrugada, quer dizer, daí eu já acordo, já é o seguinte, já está amanhecendo o dia, então é o seguinte, eu já permaneço de pé, né? Então é o seguinte, às vezes o Senhor me acorda 4 vezes de madrugada para que eu possa orar com Ele, para que eu possa falar com Ele. Então essas maravilhas que Deus tem feito na minha vida, né?
É o seguinte, eu gosto de estar postando essas coisas para vocês, para vocês verem o seguinte, sabe? Vocês, é o seguinte, vocês que me olharam, né? Vocês que, é o seguinte, me desprezaram, né? Disseram coisas contra mim que não existe, que um dia é o seguinte vai ser provada a verdade, porque é o seguinte, Deus ele vai me honrar, né? Um dia vai ser provado todas as calúnias que disseram sobre mim, que vai vir à tona, porque é o seguinte, ele vai me honrar, né? Ele não vai deixar passar batido. Então é o seguinte, pessoal, eu sei que um dia é o seguinte, a verdade vai vir à tona, a verdade ela vai ser dita. Então é o seguinte, esse é o Eduardo, que é o seguinte, que vocês, sabe, fizeram muitas coisas o seguinte para me machucar, para me magoar. E o pior de tudo, sabe o que é, pessoal? É o seguinte, com coisas seguintes, são calúnias, são mentiras, né? Porque é o seguinte, são companhias erradas que eu andava, mas não a fim é o seguinte de compartilhar com as companhias, só para adquirir aquilo que era ilícito, né? Então, aquilo é o seguinte, aquilo queimou muito a minha imagem, muito o seguinte, fez muito mal para mim na minha vida. Mas é o seguinte, o Senhor está restaurando tudo na minha vida, né? Então é o seguinte, hoje eu ainda estou passando por esse problema na minha vida, mas a verdade vai vir à tona, ela vai chegar na minha vida, ela vai provar para você o seguinte, que eu sou um verdadeiro homem, né? É o seguinte, eu ando na lei, sabe como? De Adão e Eva, que é o seguinte, que o homem é homem, mulher é mulher, que foi o seguinte, que foi essa lei que foi imposta por Deus. Mas houve coisas que é o seguinte, que aconteceu na minha vida, que é o seguinte, sabe, que até hoje repercutem. Mas é o seguinte, eu tenho certeza que é o seguinte, que a verdade vai vir à tona. Porque é o seguinte, porque eu sou com Deus e Ele é comigo. E as coisas que passaram na minha vida foram jogadas nas águas passadas, no rio de água corrente, estão bem longe, acho que nem existe mais. Porque o Senhor é o seguinte, a Bíblia relata que é o seguinte, que não vivemos de passado, temos que caminhar para frente no seu futuro, no seu presente. Então é o seguinte, estou terminando esse vídeo aqui com vocês, é o seguinte, eu sou Eduardo Fênix, né? MC Fênix também, na verdade. Então lembre que é o seguinte, de tudo aquilo que eu estou explicando para você, você possa entender, né? De tudo que vai acontecer na minha vida e pode acontecer na sua vida também. Eu estou mostrando para você o seguinte, esse homem que eu sou hoje aqui para vocês, na presença de Deus, que é o seguinte, que logo mais vocês vão ver muito mais comigo aí, tá? Eu sou Eduardo Fênix, aquele que Deus resgatou da cinza. Um beijo, um abraço, e que debaixo das asas dele você possa estar seguro, amém?